Bom, pessoal, tá chegando próximo do fim aí. A gente vai começar uma discussão de casos, né, que o professor Mogami separou para a gente tentar discutir aí de maneira interdisciplinar, né, ver o que a gente pode acrescentar aí na discussão de cada caso. Obrigado, Cláudio. Eu ia mostrar uma primeira parte de avulsões, mas vai ficar muito extenso. Eu prefiro já entrar direto na correlação do ultrassom com a ressonância, e aí o Cláudio ele pode opinar sobre a parte clínica desses atletas, se o Brown quiser também acrescentar alguma coisa, né? Em relação àquela demonstração, cara, você vai no congresso brasileiro ou vai num evento fora que tem um hands-on de ultrassonografia, é impressionante o que eles fazem. Você se sente até burro, né, olhando o cara fazer, porque assim, a habilidade que certas pessoas têm para poder reproduzir a anatomia por meio da ultrassonografia é impressionante. O Cláudio conhece o Everaldo, conhece o Ronaldo e tal. São caras top, assim, impressionante, né? Tem um ortopedista de Goiás, o Monres também. Esse cara aí, assim, é melhor nem assistir a aula dele para não ficar deprimido, porque é impressionante o que ele faz com o ultrassom. Mas voltando aqui, a pergunta que a gente se faz é em relação ao grau de concordância da ultrassonografia e da ressonância magnética. A gente consegue responder isso parcialmente pelo trabalho, né? Então, em 72,2% dos casos de lesões musculares, sejam elas contusões ou estiramentos, mas principalmente estiramentos, a gente nota uma concordância dos dois métodos. E no caso das avulsões, é uma percentagem parecida também, de 75%. Como eu já falei, o ponto fraco da ultrassonografia em relação ao diagnóstico de avulsão é exatamente a região do túber isquiático, né, a região de trás, posterior de coxa. E para as apofisites, eu acho que não tem indicação você fazer esse tipo de mortalidade, mas também só vai descobrir isso quando fizer o exame, né, se é uma suspeita de apofisite ou de avulsão. Eu peguei os casos que foram discordantes de lesões musculares, isto é, que a ressonância mostrou uma lesão e que o ultrassom não mostrou. Que situações eram essas? As lesões do obturador externo, nós tivemos 4, 3 delas a gente não conseguia ver pela ultrassonografia, e aqui que nós conseguimos, tinham sinais indiretos, eu não via exatamente, quer dizer, até via sim, o estiramento do obturador, mas é uma manobra assim, muito complicada de ser feita na prática, não é a manobra usual que eu utilizo para fazer exame de ultrassonografia. Em resumo, é um músculo difícil de ver pelo ultrassom para poder fazer esse diagnóstico. A inserção do adutor magno lá embaixo, no fêmur, também é outro local muito complicado de você conseguir fazer o diagnóstico. Estiramentos de ilipsoas, que em geral eram estiramentos leves, né? E estiramentos muito leves de bíceps, semitendíneo e reto femoral. São locais que tradicionalmente a gente consegue ver bem pelo ultrassom, mas como eu já falei anteriormente, quando é grau, por exemplo, 1A, às vezes eu não consigo ver pelo ultrassom. O DOMS, que já foi citado aqui em palestras anteriores, que aconteceram em vários casos de adutor longo, em alguns atletas masculinos e femininos, a gente não viu em nenhum caso na ultrassonografia. Mas isso não quer dizer que o ultrassom não consiga ver DOMS. A gente consegue sim, né, DOMS de membro superior, né, em atletas amadores. Nós vimos até em um atleta que estava fazendo fisioterapia, foi até engraçado, porque o pai estava do lado do menino, e aí eu estava olhando a coxa, e ele me falou assim, eu esqueci o nome não vou falar o nome da pessoa, claro, mas, doutor, ele está com uma dor aqui, não sei aonde, se era braço, cotovelo, tal, nos dois lados. Eu ouvi aquilo, não estava dando muita importância, mas o pai ficou falando o tempo inteiro que eu acabei olhando pela ultrassonografia e tinha um aspecto de DOMS em virtude dos pesos que ele estava fazendo como trabalho de fisioterapia, né? Então a gente consegue ver sim, mas particularmente nas lesões do Vasco eu não consegui ver em nenhum deles, né, que aparecia na ressonância. E as roturas na fase aguda, que eu acho que é onde tem a indicação principal do ultrassom, elas apareciam melhor quando se tratavam daquelas lesões que eu mostrei até anteriormente, e vou mostrar algumas outras aqui. Então, aqui é um aspecto clássico, o Brown já mostrou, né, de um estiramento do obturador externo. Apesar de ser uma lesão de difícil diagnóstico, mesmo clínico, né, que você às vezes não suspeita disso, o Cláudio já comentou sobre a questão da evolução, ele pode falar melhor depois sobre isso, né, que é uma lesão que não tem muita repercussão em termos funcionais, né. Isso é uma lesão que apareceu num dos atletas, olha, a inserção do adutor magno, tem aqui um estiramento pequeno, né? Foi classificado como 1B pelo Brown, e a classificação clínica dele foi dada como uma classificação leve,
Essa classificação tem a ver com o tempo de afastamento do atleta. Depois o Cláudio podia até comentar sobre isso, que eu ia fazer uma pergunta para você, agora lembrei da pergunta, era sobre isso, né? Que ele classifica clinicamente o atleta de acordo com o tempo de afastamento, em leve, moderado e grave, né? E eu vi que essa classificação mudou recentemente, você até me compartilhou um paper interessante, mostrando alguns parâmetros de mudança da classificação, que, na verdade, a gente está usando o parâmetro antigo, né, para poder fazer essa divisão. Então, esse caso aqui eu não via pela ultrassonografia, mesmo utilizando um transdutor convexo, que é o utilizado para abdômen, né? Outra situação que eu não via pelo ultrassom, esse estiramento de ilho-psoas aqui, está vendo? Apontado aqui pela bola vermelha, né? É uma lesão, eu acho que ela é mais por ser um grau leve, né, que era uma lesão 1A, do que pela localização anatômica, que também não é muito fácil. Na ultrassonografia, quando eu vou olhar essa inserção do ilho-psoas, eu peço para o paciente fazer uma rotação externa do pé para poder expor mais aquela região de inserção do ilho-psoas. Mesmo assim, não é um local muito fácil de você poder ficar ensonando, né? Olha, outro estiramento 1A, muito discreto, que eu praticamente não via na ultrassonografia. Isso é o aspecto da imagem no ultrassom e aqui o aspecto da imagem na ressonância magnética, né? Então, esses estiramentos muito leves, às vezes passa batido pelo método ultrassonográfico. Outro estiramento que eu também não via pelo ultrassom. Olha o aspecto aqui dos isquiotibiais, né, particularmente do semitendíneo, praticamente normal, quer dizer, na verdade era normal, né, com os septos fibradiposos, os fascículos, e aqui a gente vê, olha, essa área bem tênue de hipersinal na projeção na musculatura do semitendíneo, né? Uma lesão que eu não consigo ver pelo ultrassom também, classificada como 1A, e a classificação clínica também é uma lesão leve, né, digamos assim. Esse era um dons de adutor longo, né, mostrado aqui em destaque na ressonância magnética, e o aspecto disso, olha, no exame de ultrassonografia, está vendo? Um plano transverso, aqui a arquitetura do adutor longo, aqui o tendão central. Você olha para isso, como é que vai dizer que tem algum dons ali, né? Eu não consigo, pelo menos, né? Ver como normal, e até já sabia que tinha esse tipo de aspecto na ultrassonografia, é classificado como 0B, naquela classificação de Polo, que é britânica, e ele teve um afastamento que deu um grau leve em termos de classificação clínica. Um outro caso que também eu não via pelo ultrassom, mesma coisa, uma classificação 1B, de um estiramento da junção miotendínea do bíceps, né? Aqui apontado para essa bola vermelha. Isso aqui não aparecia na imagem de ultrassonografia dos isquiotibiais. E aqui um caso de discordância, né, de incongruência dos achados de ultrassom e de ressonância magnética, né? Era uma avulsão de Tuber, classificação clínica grave, como acontece em todas essas fraturas avulsivas, né? Sinais clássicos, né, da avulsão, com o edema periapofisário, o hipersinal da fise, o edema ósseo, né, a separação da apófise. E quando você olhava pelo ultrassom, olha, o aspecto aqui no plano sagital e no plano transverso, que é esse plano aqui que eu estou vendo na ressonância magnética. Não tem como eu olhar isso e dizer que tem avulsão ali, porque eu não consigo identificar esses sinais. Então, é uma região muito ingrata para poder fazer esse tipo de diagnóstico pela ultrassonografia. A ressonância magnética ela é muito superior. Então, qual o papel da ultrassonografia na detecção e acompanhamento de roturas na fase aguda? Já mostrei um exemplo anterior. Esse aqui eu acho que é um outro caso, uma desorganização importante, né? Uma área de hipersinal também mais concentrada até aqui na parte central, possivelmente por uma coleção, né? Na verdade, ele tinha duas áreas de rotura, uma maior, corresponde a esse corte aqui, uma outra menor, aparecendo aqui. Quando eu ia para a ultrassonografia, essa área maior, olha, essa solução de continuidade grande, com essa septação no interior, isso no plano transverso, correspondendo a essa área aqui da ressonância, e essa outra área de solução de continuidade é essa menorzinha que aparece aqui, né? Então, o método ele consegue mostrar isso com mais definição, né? Essas áreas de laceração da arquitetura muscular correspondente. Aqui um acompanhamento, se não me engano, desse caso mesmo, da rotura maior, mostrando que no primeiro exame, em 7/7, tinha um diâmetro de 35 milímetros, né? Aí foi reduzindo, olha, uma semana depois para 17, e aqui no dia 21/7, fica praticamente como se fosse uma delaminação, digamos assim, né? Um aspecto de delaminação. Uma linha bem fininha aqui, já praticamente quase fechando, né?
Eu acho que eu não tinha exame da semana seguinte, mas na semana seguinte a tendência era fazer uma área de fibrose e nem se vê mais ruptura nenhuma. Esses casos, quando a gente faz o Power Doppler, casos mais graves, né, a gente vê o hiperfluxo vascular, olha, e ele persistindo, inclusive na terceira e até mesmo na quarta semana. Então, isso é um fenômeno que acompanha também essas áreas de edema e de ruptura da musculatura. Esse é um caso interessante, acho que não sei se o Brown chegou a comentar especificamente dele, porque nós tivemos mais de um caso de lesão de parede, né? Então você tinha, olha, muito edema aqui da região de glúteo mínimo, região de glúteo médio, porção lateral aqui, pegando transverso, oblíquos, né? Em consequência de uma avulsão óssea, né? E aqui na imagem de ultrassonografia, exatamente aqui na projeção do glúteo mínimo, olha, na origem dele, na crista, a gente notava uma área de laceração da musculatura, tá vendo? Uma grande solução de continuidade aqui na região do glúteo mínimo, que ficava bem evidente para essa imagem no plano sagital da ultrassonografia. Quando eu olhei a projeção da parede lateral desse atleta, tinha essa bagunça toda aqui, mas na ultrassonografia dava para se ver, olha, uma outra área de ruptura na projeção da inserção do transverso, né? Estou pegando aqui o oblíquo externo, o oblíquo interno, o transverso aqui, e bem junto à inserção, olha, na crista ilíaca, você tinha lá um buraco ali, um rasgo, né, até razoável do transverso. Isso nesse paciente que tinha uma avulsão. A imagem com os esquemas mostrando a projeção do que é visto ali das rupturas e da musculatura da parede lateral. A gente fez um acompanhamento também, olha, dessas rupturas, aqui a do transverso, no dia 6/10, olha, tinha esse diâmetro. Depois, no dia 13/10, que era isso aqui. No dia 20, reduziu bastante, né? Aqui no dia 27, praticamente eu já não vejo mais aquela laceração. E a mesma coisa aqui, olha, no dia 3 e no dia... Esse aqui é o dia 10/11. Virou praticamente uma cicatriz, né? Aquela área hipoecóica que eu comentei. Então, começou dessa maneira, com esse buraco aqui, e virou isso aqui, com essa cicatriz hipoecóica que se forma ali na área de laceração, na área de ruptura do transverso. O glúteo mínimo, mesma coisa. A gente vê essa grande área de ruptura, olha, na região proximal do glúteo mínimo, a crista ilíaca está aqui, o glúteo mínimo e o glúteo médio, a imagem que a gente vê na ressonância também. E isso foi fechando. Observem a diminuição do diâmetro da ruptura conforme eu vou avançando aqui ao longo das semanas, né? Virou praticamente uma delaminação aqui, e aqui eu já nem consigo ver mais a ruptura, né? Já não consigo mais definir o que é a ruptura aqui de permeio às alterações da arquitetura. Então, era isso aqui grande, e na cicatrização eu praticamente não vejo ruptura nenhuma, né? Era um paciente grave, que fez diversos exames, olha, tem 6 acompanhamentos aí, em consequência de uma avulsão na parede lateral. Esse caso, acho que eu cheguei a mostrar numa apresentação anterior. Esse aspecto na ressonância, quando eu vejo, me chama atenção, né, para a possibilidade de você ter uma solução de continuidade de permeio a essas alterações de sinal, como está acontecendo aqui e aqui, no plano transverso. É a mesma imagem ali que eu vejo na ressonância magnética, né? Isso na fase aguda, né, o doente, primeiro exame, sei lá, ou no máximo segundo exame, isso. Esse caso é interessante. Esse era o modelo que iria vir hoje, mas acabou que... Acho que ele ficou meio envergonhado. Eu ia mostrar uma lesão de verdade, né, dos casos que a gente vem fazendo acompanhamento, também um estiramento de isquiotibial. Acho que o Brown não chegou a ver esse caso ainda, porque ele é bem mais recente, né, com muito edema, né, e muita coleção intermuscular, tá vendo? Em consequência de laceração da aponeurose, né? E na ultrassonografia, eu acho que é esse caso mesmo. Aconteceu uma coisa interessante. Só um instantinho. Tá. Esse aqui é o primeiro exame, né? Projeção da região posterior de coxa, semitendíneo, bíceps, né? A fronteira aqui entre os dois, né? A região intermuscular com preenchimento de uma coleção, área de estiramento importante do semitendíneo e parte do bíceps também, né? Aqui são os mesmos cortes em níveis diferentes, né, para mostrar
aquela área de lesão miofascial do semitendíneo e do bíceps. Isso foi o primeiro exame, que foi no dia 17/8. Guarda esse aspecto e o aspecto da ressonância. Quando foi no dia 24/8, que era o segundo exame, a segunda semana, apareceu isso aqui. Uma grande área de rotura, tá vendo? Na projeção do semitendíneo. Olha a marcação com o caliper aqui, mostrando essa solução de continuidade bem demarcada, né? Então, a interpretação é que no primeiro exame eu tinha muito ainda hematoma, debris de permeio, essa solução de continuidade, eu não conseguia ver. E no segundo exame, em que aquilo meio que enxugou, isso acontece naturalmente na evolução desses estiramentos graves, ficou mais claro aquela solução de continuidade que aparecia ali na projeção do semitendíneo. Inclusive, ele tinha uma classificação de acompanhamento que era menor do que essa do segundo exame, mas não porque piorou, mas porque, na verdade, apareceu a rotura e eu tive que dar isso, e isso modifica a classificação ultrassonográfica desse tipo de atleta, né? Esse aqui já é o terceiro exame, feito no dia 31/8, mostrando que a rotura ela vem diminuindo de tamanho, está vendo a marcação aqui pelo caliper, ela vai ficando menos evidente, aquele edema de musculatura continua, olha o grau de desorganização dessa região, né, de transição do semitendíneo e bíceps, né. Aqui é um caso, me perguntaram, acho que o Brown me perguntou, e outras pessoas me perguntaram, qual seria assim, o antecedente para você ficar de olho para a possibilidade de lesão reincidente? É isso aqui, né? Esse tipo de desorganização me chama a atenção, né? Como um possível sinal que possa favorecer uma reincidência de lesão, ainda mais do que ele teve rotura ali, né? Ele teve uma área de solução de continuidade presente ali, né? E esse aqui é o último exame que ele fez no dia 5/9, ele ia fazer o último, na verdade, hoje, mas acabou não vindo. No dia 5/9, olha aqui, virou praticamente uma delaminação, quase fechando, né? O acompanhamento daquela rotura grande que apareceu no semitendíneo e que a gente viu no segundo exame, no primeiro isso não aparecia. Então, em resumo, essa é uma conclusão dos casos que eu não mostrei, né? Eu vou pular essa parte aqui, tá? A vantagem panorâmica da ressonância é fundamental para lesões profundas. Eu já mostrei e expliquei o porquê disso, né? Isso é uma vantagem em relação à ultrassonografia. A ressonância magnética vai ser sempre mais sensível para estiramentos leves, em geral graus 1 de Pollock, 1A ou 1B, e lesões do tipo DOMS, né? E na fase aguda, quando é um estiramento de alto grau, eu acho interessante sempre fazer a ultrassonografia para poder detectar essas áreas de rotura e, a partir dali do primeiro exame, você vir fazendo o acompanhamento para ver quando é que aquilo fecha, se está fechando, na verdade, quando é que forma a cicatriz. Então, um paciente que tem um estiramento de alto grau, eu acho que vale a pena fazer a ressonância e vale a pena fazer também a ultrassonografia. Estiramento de baixo grau, acho que só a ressonância se basta, né? E a ressonância ela tem uma série de vantagens em virtude do tipo de modalidade que ela é, por ser panorâmica, né? Por poder analisar também outras áreas que acontecem simultaneamente. A gente pegava muito doente, muito atleta que fazia estiramento de uma musculatura e contusão da outra, tá? Isso pela ressonância é fácil de ser visto. Pelo ultrassom, se ninguém me falar nada, não vou saber, porque eu estou olhando basicamente o foco ali que o Cláudio apontava, se tinha uma outra lesão, não sei. Não estou ensonando aquela outra região. Então, essas são características de cada modalidade que você vai jogar quando vai fazer o diagnóstico e o acompanhamento dessas lesões por meio de radiologia, tá? E o raio-x acho que é fundamental quando você tem uma suspeita também de avulsão óssea. Em geral, quando o Cláudio fala assim, ó, suspeita de avulsão, 3 exames, no protocolo do projeto, é raio-x, ultrassonografia e ressonância. Suspeita de estiramento, basicamente ressonância e ultrassonografia, e ultrassom para fazer o segmento com lesão grave, tá? Eu acho que hoje em dia a gente tem isso na cabeça para poder fazer montar, entre aspas, um protocolo de diagnóstico, acompanhamento, pelo menos em atletas na fase adolescente, né? Eu acho que dá para extrapolar também algumas conclusões para a faixa etária dos adultos que fazem lesão muscular, tá? Pessoal, muito obrigado. Antes de abrir para as perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, eu queria agradecer a presença de todos, né? Vocês ficaram com a gente aqui até o final. Teve aquele imprevisto com o Gustavo, né? Mas assim, acho que o restante acabou compensando tudo que a gente não teve oportunidade de acompanhar com ele, da experiência dele no Vasco, né?
Acho que, para mim, foi muito enriquecedor as palestras que eu vi de outras especialidades, o pessoal da fisioterapia, os preparadores físicos, né? O André, o Paulo também, o Cláudio, né? Com aqueles vídeos sensacionais. Eu só tenho a agradecer assim, a possibilidade de poder interagir com vocês, que eu aprendi muito e aprendo muito nessa rotina do Projeto Vasco, né? Então, para mim, assim, eu me coloco da seguinte maneira em relação a esses traumas ligados ao futebol, né? Antes e depois da gente poder iniciar esse projeto. A visão que eu tenho do exame do quadril hoje em dia é muito diferente daquilo que eu tinha antes de começar essas lesões no futebol. Muito por conta assim, da experiência que a gente vem ganhando e, com certeza, vai poder extrapolar isso mais ainda daqui para frente. Obrigado, então. Professor,